Olá, eu sou Laurinda Silva, sou médica veterinária, trabalho com a visão holística, trabalho com a visão sistêmica, trabalho com a metafísica, também sou terapeuta holística para pessoas e sou comunicadora intuitiva também. E hoje vamos falar sobre obesidade. Me pediram ali no Instagram para eu falar sobre obesidade, a minha visão sobre obesidade, mas já aviso que é bastante coisa, por isso que eu tô gravando um vídeo pro YouTube, já para poder pular a parte se quiser, pausar, né? Então fica muito mais fácil para todo mundo. Então, o que a gente pode começar falando sobre obesidade em gatos? Que foi o que me pediram, né? Obesidade em gatos. Eu vou falar um pouco generalista, tá? Mas a gente tem que considerar também algumas coisas. O gato, ele é um animal muito conectado com o espiritual, muito conectado com a energia. E diferente do cão, o gato ele consegue pegar a energia e transmutar. O cão ele pega energia e logo de cara normalmente já adoece, né? Se ele estiver bem desequilibrado também. Se ele estiver bem equilibrado tem que dar conta. Mas se for uma energia constante, é muito mais rápido o adoecimento no cão do que no gato. O gato ele também adoece, tá? Só que para adoecer existem vários fatores. Assim como para tratar as doenças, chegar a um grau de reversão da doença, precisa de alguns fatores, precisa de permissão, precisa estar ressoando as energias, né? Tem muita consciência por trás das doenças. Os animais também trazem missões por trás das doenças, que é trazer consciência para a família. Então são muitos fatores. E o gato, quando ele começa a engordar, é porque ele já está começando a ter muita energia acumulada. Quando ele está com aquela bolsinha, ele já está com energia acumulada, tá? Então, o que a gente tem que considerar também? O gato, ele é tão sensível nesse ponto que ele simplesmente tem como missão sempre estar transmutando energia. Então, quando a gente chega em casa, a gente está energeticamente vibrando negativamente por reclamação, por estresse, por nervosismo, por simplesmente trânsito, né? Que a gente fica estressado com o trânsito. E o gato chega e fica ali nas nossas pernas, tem duas coisas que ele faz. O fato dele estar se esfregando nas nossas pernas, ele já está limpando o nosso campo áurico. É como se o gato tivesse esse poder. E a outra coisa é ele fazer a gente se distrair, sair daqueles pensamentos obsessivos que nós estávamos e mudar a frequência energética para amor, para carinho, para afeto, para acolhimento. Eu fui acolhido em casa pelo meu gato. Olha que bonitinho. E aí, se é muito constante essas energias, se é, por exemplo, uma pessoa ansiosa que está em casa, esse gato ele começa a espelhar isso do tutor. E aí ele começa a adoecer também. Só que, antes de adoecer, pode vir exatamente a pancinha. Pode vir, não quer dizer que sempre vai vir, tá? Por quê? Porque se tem ressonância com as energias, com os fatores que estão relacionados com a obesidade, ele também vai começar a gerar obesidade nele. Para aquela pessoa olhar, olha, você está com essas coisas aqui, você precisa começar a mudar essas energias, precisa começar a mudar essas emoções, esses pensamentos. Então vamos lá, direto pro ponto agora, obesidade. Qual que seria a visão da obesidade, né? Então, a obesidade, imaginem ela como uma bolha de proteção. É uma bolha de proteção que o nosso inconsciente criou a necessidade da gente ir comer, seja por fuga, seja por simplesmente prazer, pra gente que a gente não tá conseguindo ter consciência, a gente não tem coragem para lidar com as coisas que estão no nosso consciente. Então, a obesidade traz muita questão de orgulho também, tá? Então, eu sou orgulhoso demais para ver que tal coisa está acontecendo na minha frente. Eu sou orgulhoso demais para ver que, por exemplo, uma depressão é uma doença. Ela não é uma coisa qualquer, não é simplesmente porque a pessoa acha que é bonito ser depressivo. Eu sou orgulhoso ao ponto de ver isso. E aí, por orgulho, a pessoa começa a se proteger. Porque eu não quero ver isso. Por que eu vou ver isso, né? Tem emoções envolvidas. Eu vou ter que acessar emoções que eu não quero. Então, a obesidade também traz essa questão de recusar emoções. Eu não quero acessar emoções. Eu não quero acessar partes frágeis. Eu não quero ser frágil. A obesidade traz essa questão de insegurança, de não ter força, de não saber lidar com as emoções. Porque tem criança ferida envolvida nessa pessoa, nesse animal, né?
Normalmente a obesidade em gatos está relacionada com os tutores e não com os animais. Mas a gente tem que considerar também que se o animal está adoecendo é porque ele tem ressonância com aquela situação. Pode ser por crença, pode ser por trauma de outras vidas ou dessa vida, ou pode ser por arquétipo de herói e salvador também. Que mais que eu posso trazer aqui? Então, a proteção de passar por medos, por situações de trauma, situações que são aterrorizantes, como, por exemplo, um relacionamento, pagar contas, lidar com situações desse gênero, proteção de mágoas, proteção de decisões, eu não quero tomar tal decisão, é aquela pessoa que está sempre em cima do muro, como que eu vou tomar uma decisão? Eu não consigo tomar decisão. Eu não fui ensinado a tomar decisão, fui ensinado que decisões são coisas ruins, né? Ó, a criança ferida de volta falando. Dar a sua opinião, são pessoas que normalmente não conseguem ter voz, elas estão sempre concordando e alinhando, né? Então, como que eu vou dar a minha opinião se eu sou inseguro com a minha opinião? Se eu sou inseguro comigo mesmo? A pessoa, o animal obeso, tem muita questão de insegurança também com ele mesmo, por estar se culpando inconscientemente, muitas vezes, por coisas que fez em outras vidas. Também tem a questão de sabotagem, né? Que as nossas partes feridas, elas vêm, por exemplo, a gente tendo sucesso ou coisa do gênero aqui, e elas ficam, cara, você não pode ter sucesso, porque você não é merecedor. A crença do não merecimento. Porque em outras vidas, todos nós fizemos coisas ruins, né? Não que exista bom e mal, mas cada um fez a partir da consciência que tinha. Só que tem coisas que a gente sabe que não são legais e tem coisas que são legais. E essas partes feridas nossas que fizeram coisas ruins, que não foram legais, elas vêm aqui e falam, cara, você não pode ter. Você não pode chegar a esse ponto de sucesso, não pode chegar a esse ponto de iluminação, porque você fez tudo aquilo. E aí você tem que ir lá e levar a consciência para essas partes. Que mais? Ah, sim, orgulho das atitudes, né? Então, eu tô aqui com um papel, gente, porque é bastante coisa. Orgulho das atitudes, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu gosto de ser assim. Ah, é porque eu tenho a personalidade forte. Não é personalidade forte, você é só uma pessoa muito ferida e não tá enxergando pra essas coisas, né? Tem uma passagem ali do livro Viagem para Casa, que é de Cryon. Cara, ela é sensacional, assim, ó. Falando bem sobre orgulho. Quando as coisas ocultas se tornam óbvias, não se pode regressar à ignorância, mas pode-se querer escolher não enxergar, havendo desequilíbrios, pois o negar seria negar uma iluminação, seria negar uma consciência. E é exatamente isso, a partir do momento que você acessa essa consciência, você não consegue regressar mais. Isso vem lá da física da espiritualidade, ainda não entendi muito bem. Mas quando eu entender, eu trago aqui pra vocês. Acho que não tá nem no momento da gente entender isso. Mas a gente não pode regredir. A gente pode pausar, porque a gente cria obstáculos. Então, eu não quero enxergar, e isso começa a densificar pro nosso corpo físico. Beleza, você não quer enxergar? Então, vem miopia, vem astigmatismo, vem as outras doenças de olho. Mas também pode vir doenças em outras formas, que daí está relacionado cada parte do corpo com algo, com alguma emoção, com muitas vezes pessoas, né? Então, é muito variável. E a obesidade está relacionada exatamente ao orgulho em si, o orgulho da minha atitude de não querer enxergar as coisas. Então, o orgulho de querer se proteger, porque eu não estou sendo orgulhosa simplesmente porque eu tenho vaidade comigo mesmo. A pessoa, o ser obeso, né, o animal obeso também, ele não tem vaidade consigo, ele não se ama. Só que ele se protege, porque eu já não estou me amando e eu já não me sinto amado e acolhido, então eu não vou me abrir para mais possíveis situações desse gênero. De ser ofendido, de me culparem de algo, porque eu já tenho a autoculpa tão forte em mim, por que eu vou me abrir para receber essas situações também, né? Que mais? Também está relacionado com situações de carência, né? Aquelas pessoas que são orgulhosas ao ponto de não ter relações, não se abrem para relacionamentos. Só que aí elas jogam isso para comida ou para um sexo totalmente irresponsável, né? Eu não quero me responsabilizar, não quero ser responsável.
A carência do calor humano, aquelas pessoas que estão sempre comendo doce, comendo gordura, comendo massa, de noite principalmente. A necessidade do calor humano. Então vem o calor de dentro para fora, que é o calor da digestão. O que mais? A obesidade traz muita questão de posição de vitimismo, posição de vítima, né? Aí essa posição de vítima vem lá da criança ferida, das nossas partes feridas, inclusive de outras encarnações, tá sempre culpando a todo mundo, não quer aceitar a consciência de que somos nós que criamos a nossa realidade, somos nós que criamos e atraímos a partir daquilo que estamos vibrando. Então, da mesma forma que eu quero me relacionar, eu tenho que ir com alguém que quer se relacionar também. Se eu estou com alguém que não quer realmente se relacionar, porque eu, no fundo, não estou querendo me relacionar. Então, isso, assim como tem o polo positivo, tem o polo negativo, para ter equilíbrio. Não tem como, por exemplo, eu ser professora e não ter aluno. O aluno também precisa do professor. Elinho? Não. Então, é tudo uma mão via dupla. Via de mão dupla. E é isso. Traz também a questão de vazio, a angústia, né? Do medo do desconhecido. Então, se eu me abrir, será que eu vou ser atacado de alguma forma? Se eu me abrir, será que vão me culpar, vão me julgar? Vai acontecer alguma coisa comigo? Eu vou sentir medo? Eu vou ter que me expor, emocionalmente falando? Né? Vou ter que colocar as minhas fragilidades? Muito medo, muita tristeza, a fuga, né? Muito julgamento com os outros, não consegue se abrir porque tá todo o tempo julgando os outros, só que ao mesmo tempo não tem essa consciência que o outro é nosso espelho. Então aquilo que me incomoda no outro é um espelho meu. E também pode ser questão de eu estar julgando, aí na visão sistêmica, julgando os meus pais, julgando meus ancestrais, meus antepassados. Porque a gente pode não ter tido um relacionamento bom, mas porque inconscientemente a gente está ali conectado com as informações do campo familiar. Então, às vezes, eu nem sei o que aconteceu, mas eu estou no julgamento. Com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com o periquito da família, o que for, né? Então, tem esse julgamento. Essa questão do julgamento é uma coisa muito forte, né? Porque ao mesmo tempo que é um espelho nosso, também mostra sobre o nosso sistema familiar. E às vezes a gente nem tem essa percepção, né? Também traz a questão de raiva, né? Traz a questão de depressão também. A depressão é uma raiva escondida, uma raiva não vista, não compreendida, relacionada a perder coisas que não consegue aceitar, coisas, pessoas, situações, a sensação de perda, né? De a pessoa achar que vai perder aquilo e não tem mais como recuperar, que não tem como aceitar aquilo, foi uma perda muito grande, né? Não consegue entender que tem leis universais por trás de tudo. A cada batida do nosso coração tem leis universais agindo. Então, até tinha uma frase aqui sobre as leis universais. Mas as leis universais, elas não são ruins. Elas estão aí exatamente para todo mundo ter o justo, ter todo mundo a igualdade, né? Exatamente a questão ali de nada acontece por acaso, né? Tudo é criação e atração nossa, né? Estar consciente a esse ponto. Também traz questão de dependência emocional. Ao mesmo tempo que a gente não quer ter relacionamentos, com aqueles que a gente já tem relacionamento, a gente tem dependência emocional. A gente, no caso, os obesos, né? Animais, pessoas, tem essa dependência pelo medo de perder. Não é porque eu amo, é pelo medo de ficar sozinho, é pelo medo de ser machucado de volta. Aí vem a questão das sabotagens, né? Das nossas partes feridas querendo nos sabotar, que daí leva as emoções, daí as emoções vêm, a gente fica no mental, daí do mental vai pro corpo físico e a gente fica engordando. O que mais que eu ia falar? Nossa saúde é reflexo da nossa mente. Também tem muita questão com o sexual, tá? Com a pessoa não aceitar o seu sexual, seja por gostos, seja por o que for, e joga isso na comida. Porque pode ser que ela considere como algo feio, como algo ruim, e joga tudo isso na comida porque é onde ela começa a sentir prazer, né? Então ela joga todo o prazer pra comida. Falta de afeição a si mesmo, né? Ao mesmo tempo que não tem afeto consigo mesmo, a pessoa se protege por vaidade.
Tem o auto-julgamento e julgamento com os outros. Também tem a questão das partes feridas de outras encarnações, que estão em constante julgamento por não ter sido o que era para ter sido. Então, por exemplo, eu encarnei em outra encarnação com a missão de ser tal coisa. Tá, um bombeiro super sucesso, super sucedido. Eu escolhi diferente, eu não quis ser bombeiro super sucedido. E daí, quando eu tive a consciência que, cara, foi um contrato que eu fiz, era pra eu ter sido, eu entrei na culpa. Eu, parte ferida, entrei na culpa. E daí eu encarnei de volta, com outra missão dessa vez. E aí eu fico nessa, remoendo e sabotando. Tipo, como que você vai ser tal coisa, ter sucesso, se lá em outra encarnação você não teve? Você falhou, você escolheu diferente, você não pode, tá? Então tem essa questão. Aí tá. O que a gente faz com todas essas informações? Como que a gente trata isso, né? Gente, acolhendo as nossas partes feridas, os animais também acolhendo as partes feridas deles, trazendo consciência para essas partes feridas, ressignificando as situações. Então, por meio da regressão, a gente consegue fazer isso. Também tem os tratamentos energéticos para limpar tudo isso, limpar todas as emoções que estão ali densificadas, porque faz como se fosse uma sujeira, né, energética. Então, os resíduos energéticos a gente tem que limpar. Então, os tratamentos holísticos, os tratamentos energéticos vão auxiliar nesse processo. Principalmente quando o animal, eu sempre falo, né, o meu protocolo é sempre começar com comunicação intuitiva, para entender por que aquele gato tá gordo, por que aquele gato tá obeso, né? Será que ele tá mostrando alguma coisa? Tipo, tá chegando a desenvolver doença endócrina já ou é só a energia, né? Porque tem muitos gatos que eles são obesos, mas eles não têm doença endócrina. Ou eles têm doença endócrina subclínica, sem desenvolver sintomas, mas já tem aumento de hormônios, né? E a gente entra na consciência e pergunta pro animal, você tá só pegando energia ou você tá adoecendo já? Você já tá querendo mostrar alguma coisa ou você... né? Normalmente eles sempre querem mostrar alguma coisa pra gente. Então, fazer esse tratamento pro animal também. E daí lembrando, né? Se o animal tá desenvolvendo é porque ele ressoa também. Então, eu sempre indico fazer a regressão pro animal também. Pra gente entender quando que começou essa necessidade do animal de adoecer pela família, né? Quando que começou a ser arquétipo de herói, quando que começou a ser arquétipo de salvador. Muitos animais, na encarnação aqui, eles já vêm com a crença de que eles têm que adoecer pela família. A gente ressignifica isso, eles também têm livre-arbítrio, eles também têm o direito de escolha. Inclusive, a gente está passando por um momento de recuperar esse livre-arbítrio, porque esse livre-arbítrio foi retirado da gente, né, por inúmeros motivos que não vem aqui ao caso. E os animais estão no mesmo processo, né? E eu faço esses tratamentos, gente, eu fico à disposição. Além da medicina convencional veterinária, que eu evito a todo custo, né? Eu entro mais com coisas mais da naturopatia, né? Tem muita coisa que dá pra ser feita. A dietoterapia de uma forma que não seja uma coisa tão regrada, mas com amor, com carinho, uma alimentação consciente, né? Não adianta nada a gente seguir regra, mas não estar consciente sobre a alimentação que a gente está tendo. Né? Não tem problema de a gente comer uma besteirinha ou outra, mas estar consciente daquele processo. Essa é a alimentação saudável, é a alimentação consciente, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram do tema e querem que eu traga mais visões sobre outras doenças, por favor, comentem. Contribuam aqui com o nosso crescimento, porque assim a gente vai levando novas consciências para mais pessoas. Curtam, comentem, compartilhem. Indiquem, né, para as pessoas que estão com situações já crônicas e não conseguem resolver. Eu fico à disposição, porque eu também atendo pessoas, eu também levo as visões para as pessoas, né, daí eu não posso entrar com a medicina em si, mas os tratamentos holísticos eu posso. Então eu fico à disposição, gente. Agradeço. O que vocês tiverem de pedidos, né, de visões diferentes, vocês podem trazer, tá? Tentei resumir aqui. Tchau, tchau.